Olá, chegamos ao final do primeiro tema, do primeiro estudo desta série intitulada Ainda há Esperança. E no estudo de hoje você aprendeu muita coisa importante sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a base, o centro de tudo aquilo que nós vamos aprender ao longo desta série. Bom, o que a Bíblia fala sobre ela mesma? É a grande pergunta do estudo de hoje. Nós vimos lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus falando o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para Jesus, a verdade está contida na Bíblia Sagrada. Alguém pode pregar, alguém pode fazer um sermão, mas este sermão, esta pregação precisa estar baseada onde? Na palavra de Deus. Porque para Jesus, a verdade estava contida na Bíblia, na palavra de Deus. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? A Bíblia não tem uma página, um capítulo específico sobre um assunto apenas. Se você precisa entender um assunto, então é necessário ler toda a Bíblia. Ou ler o que a Bíblia fala sobre aquele assunto como um todo. O versículo que nós lemos lá de Isaías, capítulo 28, versículo 10, diz que é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então, por exemplo, se você quiser entender sobre a morte, o que a Bíblia fala sobre a morte, você precisa começar lá em Gênesis, descobrindo o que a Bíblia fala em Gênesis sobre a morte. E assim você vai lendo os outros livros da Bíblia e tirando os textos que falam sobre o mesmo assunto, comparando um texto com o outro, para você ter uma compreensão correta sobre o que a Bíblia fala sobre este assunto. Você percebe? Nós precisamos estudar a Bíblia com responsabilidade. Não podemos pegar um texto e tirar do seu contexto. E é isso que nós vamos fazer aqui. Pegar vários textos da Bíblia sobre um mesmo tema para entendermos verdades preciosas de Deus para a gente. Outra coisa que nós aprendemos no estudo de hoje é que a Bíblia nos traz muitos benefícios. E o principal deles, Jesus descreveu lá no livro também de São João, capítulo 5, versículo 39, quando ele diz que examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Perceba, Jesus não diz que na Bíblia nós encontramos a riqueza material. Ele fala que na Bíblia nós encontramos a vida eterna, exatamente, e é através da Bíblia que nós conhecemos sobre Jesus. Qual seria o bem mais precioso que alguém poderia pedir a Deus? Com certeza, a vida eterna. Quando nós somos pequenos, nós temos o sonho de ter uma bicicleta. Vamos nos tornando adolescentes, queremos um celular. Nós já estamos na idade de já adultos, nós queremos casar, ter a nossa casa, o nosso carro. Depois vem os filhos, depois vem a terceira idade. Mas quando uma pessoa está lá no fim da vida, em cima de uma cama, o que ela poderia pedir? A vida. Porque sem a vida nenhum sonho é realizado. A Bíblia traz a solução para a morte, para este anseio que está dentro do nosso coração, que é a vida eterna. Jesus diz que examinamos a Bíblia para encontrar a vida eterna. E é nela que nós encontramos Jesus. Ouvir um bom pregador, uma boa música, faz parte, são cartas de Deus para nós. Mas se você quer conhecer pessoalmente Jesus, você precisa estudar a Bíblia Sagrada, precisa ler a Bíblia Sagrada. E que bom que você está aqui fazendo isso neste estudo. Outra coisa importante, nós vimos também que a Bíblia não é uma invenção humana. Ela não foi um livro onde o autor, onde os autores são humanos. O autor é Deus. A inspiração vem dele. E a Bíblia diz lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que Deus, então, escolheu homens santos para serem inspirados pelo Espírito Santo e escreverem a Bíblia Sagrada. Homens santos não significam homens perfeitos, mas eram homens que foram separados por Deus para uso exclusivo, para nos passar a sua palavra, a sua mensagem. E sabe quanto do texto da Bíblia é inspirado? Será que é apenas o Novo Testamento ou o Antigo Testamento? Nós vimos isso lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são as Escrituras de Deus e elas são inspiradas. Nós não podemos tirar nenhuma parte. Isso está confirmado no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, onde nós, no estudo, lemos que não podemos nem acrescentar e nem tirar coisa alguma da Bíblia. Então nós precisamos ler a Bíblia com responsabilidade. E como são chamados as pessoas que leem a Bíblia, ouvem a Bíblia e colocam os seus ensinamentos em prática? Nós vimos isso no estudo, não é? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: felizes ou bem-aventurados todos os que leem, os que ouvem
as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, feliz é aquele que lê a Bíblia, deixa a palavra de Deus entrar no coração e toma a decisão de colocar em prática em sua vida. Sabe, queridos, nós estamos terminando o primeiro estudo e eu queria dizer uma coisa para você. Um dia, a Bíblia entrou na minha vida e na vida de minha família. Nós estávamos muito confusos, perdidos. Eu era pequeno, me lembro que meus pais estavam quase se separando. Mas um amigo ofereceu um estudo bíblico para o meu pai. Então, em casa, começamos a estudar a Bíblia. E a partir daquele momento, tudo mudou. Porque através da Bíblia Sagrada, nós aprendemos sobre Jesus e sobre o seu amor. E esse amor transforma, e esse amor liberta. Meu pai se tornou um homem diferente, minha mãe também. Que Deus possa abençoar você e sua família. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado, quais são os desafios que você tem pela frente, mas eu sei que há um Deus que te ama demais e deixou uma carta de amor chamada Bíblia Sagrada para dizer que você não precisa desesperar. As coisas podem não estar tão boas agora, mas Ele cuida de você. Ele te ama, Ele entregou a vida para que você possa um dia viver eternamente. Que nós possamos continuar nesta série. Eu aguardo você no próximo estudo, na próxima semana, para um tema que vai ser demais, muito importante. Que Deus te abençoe e um grande abraço do Pastor Pablo.